Imagine ter que conservar alimentos para viagens marítimas de meses ou até anos, em uma época sem geladeiras e sem sal barato. Mas foi exatamente isso que os vikings fizeram. Eles cruzaram oceanos, atacaram costas distantes, fundaram novas colônias e durante todo esse tempo, toda a tripulação precisava ser alimentada diariamente. A força dos vikings não vinha apenas do aço de suas espadas ou da robustez de seus navios, mas também das tecnologias silenciosas por trás deles. Era a capacidade de transportar e conservar grandes quantidades de alimentos sem que estragassem. O que chama a atenção é que a base desse sistema não era o sal, que muitas vezes consideramos indispensável na conservação de alimentos medieval. Na verdade, olhando mais de perto, o segredo do suprimento dos vikings residia em elementos muito mais antigos e facilmente disponíveis: o vento, o meio ácido e a fumaça do fogo. Havia um método de conservação extremo que exigia que os alimentos fossem enterrados sob o solo por meses, e foram precisamente essas técnicas aparentemente primitivas que os ajudaram a sobreviver, a se expandir e a dominar as rotas marítimas. Como então os vikings construíram esse sistema de conservação e por que ele foi tão eficaz a ponto de mudar toda a sua história? Frequentemente assumimos que a conservação de alimentos na Idade Média era sinônimo de sal. No entanto, para os vikings, isso era quase um equívoco. Na Escandinávia, entre os séculos 8 e 11, o sal não era abundante. Ele era obtido pela evaporação da água do mar, um processo demorado que exigia muito combustível e mão de obra. Por isso, o sal era muito valioso, quase tanto quanto a prata, e nem todos podiam usá-lo regularmente. Devido a essa escassez, os vikings entenderam que não podiam basear todo um sistema de segurança alimentar em um ingrediente caro e dependente do comércio externo. Para uma sociedade que estava constantemente no mar, em guerra e migrando, essa dependência representava um risco existencial. Em vez de depender do sal, escolheram outro caminho, herdaram e aperfeiçoaram métodos mais antigos, utilizando diretamente os elementos do seu ambiente. O vento frio do norte, os produtos lácteos fermentados sidus e a fumaça do fogo formaram a base de todo o seu sistema de conservação de alimentos. A partir daí, os vikings começaram a construir um estoque de suprimentos que não se baseava em uma única coisa, mas na própria natureza. Mas como eles combinavam esses elementos para criar um sistema forte o suficiente para alimentar comunidades inteiras e navios que cruzavam oceanos? Os vikings não encontraram apenas uma maneira de conservar alimentos em vez de usar sal. Eles construíram um sistema de várias camadas, onde cada método era empregado para uma situação específica. Essa mentalidade os ajudou a manter um suprimento estável de alimentos em um ambiente que sempre trazia o risco de escassez. Em vez de apostar tudo em uma única técnica, combinavam vários elementos naturais. Em climas frios e secos, o vento tornava-se a ferramenta principal. Em climas úmidos ou no verão, mudavam para um meio ácido de produtos lácteos fermentados. Quando a segurança precisava ser aumentada e a vida útil prolongada, a fumaça era usada como uma camada de proteção adicional. Cada método não existia isoladamente, eles se complementavam, formando uma estratégia flexível que podia se adaptar às estações, ao terreno e aos diferentes tipos de alimentos. Por não dependerem de um único recurso, o sistema alimentar dos vikings tornou-se robusto e difícil de ser destruído. Essa flexibilidade permitiu-lhes não apenas sobreviver, mas também acumular alimentos suficientes para se equiparem para longas viagens marítimas. Qual desses métodos, então, desempenhou o papel mais importante e difundido? O método de conservação mais importante e difundido dos vikings era a secagem ao ar livre. No clima frio e seco da Escandinávia, esse método era tão eficaz que era organizado em larga escala para alimentar a comunidade durante todo o ano. O centro dessa técnica eram grandes armações de madeira erguidas em locais com vento forte e contínuo, muitas vezes em margens rochosas de fiordes. O peixe, principalmente o bacalhau pescado no inverno, era limpo, amarrado em pares pela cauda e pendurado em travessas. Milhares de corpos de peixe ficavam suspensos no ar, expostos ao vento e ao sol por meses. O ponto crucial era a temperatura baixa, próxima ao congelamento. Isso impedia que o peixe estragasse antes de secar. Sem necessidade de sal ou fogo, apenas a compreensão correta do clima e a escolha do local certo.
Após alguns meses, o peixe perdia cerca de 80% de seu conteúdo de água, tornava-se duro como madeira, leve e quase imperecível. Esse tipo de peixe seco podia ser armazenado por anos, ideal para longas viagens marítimas. Antes do consumo, o peixe era batido para amaciar e deixado de molho. A carne era conservada de forma semelhante, cortada em tiras finas e pendurada em suportes. A quantidade produzida era tão grande que o peixe seco não apenas alimentava os vikings, mas também se tornou um item de troca em toda a Europa. Mas a secagem só era eficaz quando o tempo estava frio e seco o suficiente. O que os vikings faziam, então, para conservar alimentos em climas úmidos ou no verão? Quando a secagem não era mais uma opção adequada, especialmente em condições úmidas ou com alimentos ricos em gordura, os vikings recorriam a outro método: a conservação em meio ácido. Essa acidez não vinha do vinagre ou de produtos químicos, mas dos próprios laticínios fermentados. Na produção de queijo, os vikings obtinham um líquido residual chamado soro de leite. Esse líquido tinha um alto teor de acidez, suficiente para impedir o crescimento de bactérias de putrefação. A carne, especialmente de cordeiro e bovina, era cortada em pedaços e mergulhada totalmente no soro. Os alimentos eram então colocados em barris de madeira herméticos, às vezes até enterrados para garantir uma temperatura estável. No ambiente ácido e pobre em oxigênio, as bactérias nocivas não conseguiam sobreviver. A carne não estragava, mas tornava-se gradualmente mais macia, ganhava um sabor azedo característico e podia ser armazenada por meses. Este método era particularmente importante porque aproveitava totalmente os subprodutos da pecuária leiteira, não exigia sal nem fogo e podia ser aplicado durante todo o ano. No entanto, a acidez não era a última camada de proteção. Se a vida útil precisasse ser estendida ainda mais e a segurança aumentada, os vikings utilizavam outro fator mais forte. Quando os vikings queriam aumentar a segurança e prolongar a durabilidade, usavam fumaça. A defumação não apenas secava a superfície dos alimentos, mas também criava uma camada protetora química natural contra bactérias e fungos. Carne e peixe eram pendurados em espaços fechados, onde um fogo ardia lentamente por baixo. Os vikings preferiam a defumação a frio, ou seja, gerar fumaça a baixas temperaturas para que os alimentos não fossem cozidos. A fumaça da madeira contém compostos como fenóis e aldeídos, que podem inibir o crescimento de micro-organismos deterioradores. Ao mesmo tempo, a fumaça reduzia a umidade superficial, dificultando o crescimento de bactérias. Esse processo era lento e demorado, podendo levar dias ou semanas, dependendo do tipo de alimento. O resultado era que a carne e o peixe duravam significativamente mais do que apenas com a secagem ou o banho ácido. A defumação também criava um sabor característico que tornava os alimentos facilmente reconhecíveis e mais estáveis durante o armazenamento. No entanto, nem mesmo a fumaça era a última fronteira da criatividade. Sob condições especiais, os vikings também confiavam na terra e no gelo para proteger os alimentos da deterioração. Sob certas condições, os vikings não precisavam de vento, ácido ou fumaça. Eles usavam a terra e o gelo como conservantes. Em regiões com clima frio o ano todo, os alimentos eram enterrados no solo ou armazenados em caves cavadas profundamente, onde a temperatura era estável e substancialmente mais baixa do que no exterior. Em uma determinada profundidade, a terra atuava como uma camada de isolamento natural. A temperatura não oscilava drasticamente com as estações, o que retardava o processo de decomposição. Carne, gordura e manteiga podiam ser armazenadas nessas covas por muitos meses sem estragar. Em alguns casos, os alimentos eram colocados até em pântanos frios, onde o ambiente pobre em oxigênio impedia o crescimento bacteriano. Descobertas arqueológicas mostram que manteiga e gorduras enterradas em pântanos podiam durar muitos anos. Mesmo que o sabor mudasse, ainda eram utilizáveis. Para os vikings, essa não era uma solução provisória, mas parte de um sistema de armazenamento de longo prazo, especialmente útil quando fontes de fogo ou condições de defumação não estavam disponíveis. Entre todos os métodos de conservação dos vikings, havia um particularmente extremo: a fermentação para desintoxicação. Esse método era aplicado a alimentos que poderiam ser perigosos no estado fresco, sendo o mais famoso o tubarão da Groenlândia.
A carne de tubarão fresca contém compostos tóxicos que não podem ser digeridos com segurança pelos seres humanos. Os vikings resolviam esse problema enterrando o peixe em solo frio ou areia por meses. O peso da terra ajudava a expelir o líquido tóxico, enquanto o processo de fermentação natural decompunha as substâncias perigosas na carne. Após a fase de soterramento, o peixe era desenterrado e seco ao ar livre por mais algumas semanas para secar ainda mais e se estabilizar. O resultado era um alimento de cheiro forte, mas seguro para comer e rico em proteínas. Hoje, esse prato ainda existe sob o nome de hakkar. Esse método mostra que os vikings não apenas conservavam alimentos, mas também transformavam fontes perigosas de comida em suprimentos. Em um ambiente hostil, nada era desperdiçado, mas todas essas técnicas serviam, em última análise, a um objetivo maior. Todos os métodos de conservação dos vikings serviam, em última análise, a um objetivo crucial: a manutenção da logística no mar. Quando partiam para o mar, não podiam contar com a caça ou reabastecimento. Tudo o que fosse levado precisava ser leve, durável e rico em energia o suficiente para alimentar a tripulação por semanas, ou até meses. O peixe seco ao vento tornou-se o alimento básico. Era leve, ocupava pouco espaço e era quase imperecível. Carne defumada e carne conservada em meio ácido eram levadas como fontes adicionais de proteína. Manteiga, gordura e queijo duro forneciam alta energia, especialmente importante no clima frio e no trabalho árduo. A água doce era difícil de conservar por muito tempo, por isso a cerveja leve era frequentemente usada como substituta. Essa bebida era mais segura do que a água comum e podia ser mantida por muito tempo em barris de madeira. Os alimentos eram pendurados ou empilhados em espaços secos a bordo para evitar a umidade e a água do mar. Graças a esse sistema logístico, os vikings conseguiram cruzar o oceano sem depender de fontes externas de reabastecimento. Os métodos de conservação dos vikings não desapareceram com o tempo. Muitas dessas técnicas ainda existem hoje na forma de pratos e tradições culinárias do norte da Europa. Peixe seco ao vento, carne defumada e alimentos fermentados ainda são utilizados, não mais para a sobrevivência, mas pelo seu valor cultural. O mais importante que os vikings deixaram não reside nos métodos individuais, mas na maneira como os combinaram em um sistema completo. Quando o sal era escasso, não procuraram um único substituto, mas utilizaram todo o ambiente. Vento, ácido, fumaça, terra e gelo tornaram-se todos conservantes eficazes. Esse sistema ajudou-os a alimentar suas comunidades, realizar longas viagens marítimas e expandir sua influência por toda a Europa. A força dos vikings não vinha apenas da guerra ou dos navios, mas da sua profunda capacidade de adaptação à natureza. E a última pergunta que resta é: ainda podemos manter um pensamento de sobrevivência tão inteligente no mundo moderno?